que milhares de pessoas tentam deixar a cidade de Teherã nesse que é o 6º dia de conflito, e meio ao temor, claro, pela entrada dos Estados Unidos na guerra. Ontem, o presidente Donald Trump exigiu a rendição incondicional do Irã. Quem atualiza para a gente toda a situação por lá é Cecília Malan, diretamente de Londres. Cecília, impressionante aquela imagem dos carros deixando Teherã, né? Uma imagem aérea. Sim, é carro a perder de vista do desespero ali da população diante da escalada desse conflito, dessa tensão por lá e da entrada cada vez mais efetiva dos Estados Unidos também apoiando Israel. Bom dia, Nilson, Mônica, bom dia a todos. É uma imagem impressionante mesmo. Teherã, uma cidade de quase 10 milhões de habitantes, impossível simplesmente esvaziar a capital iraniana. Novos bombardeios israelenses acontecem neste momento na cidade. De madrugada, militares israelenses afirmaram ter atacado 2 centrífugas de enriquecimento de urânio, que pode ser usado tanto para produzir combustível para usinas de energia, como para armas nucleares. Várias fábricas de produção de armas do regime iraniano também foram atingidas. Essas imagens que a gente vê agora foram divulgadas pelas Forças de Defesa de Israel. Mais de 50 caças participaram da operação. Já o Irã diz ter lançado um míssil supersônico contra Tel Aviv durante a noite. Apesar de alguns danos, não há relatos de mortos ou feridos. Ao todo, desde sexta-feira passada, o governo israelense calcula que cerca de 400 mísseis balísticos e centenas de drones foram disparados pelo Irã. O poderoso escudo de defesa aérea de Israel, o chamado Domo de Ferro, tem funcionado para interceptar boa parte desses projéteis, mas isso tem um custo elevadíssimo, 250 milhões de dólares por noite para operar. Caso o Irã mantenha ataques constantes, Israel pode precisar de ajuda do seu maior aliado, os Estados Unidos de Donald Trump. E surgem agora cada vez mais sinais de que a Casa Branca considera seriamente a possibilidade de atacar o Irã. Trump, que até bem pouco tempo defendia manter distância dos conflitos armados dos outros e dizia ser o presidente que acabaria com todas as guerras, cobrou ontem a rendição incondicional do regime linha dura dos ayatolás. Uma humilhação completa para o Irã, que significaria a destruição de todas as instalações atômicas, o descarte da tecnologia nuclear e a derrubada do líder supremo Ali Khamenei, chefe de Estado do Irã há mais de 3 décadas e figura religiosa mais poderosa do país. Trump também disse saber exatamente onde o líder supremo está escondido, mas que não vai matá-lo por enquanto. É a versão extrema da diplomacia de pressão máxima do presidente americano. Khamenei já respondeu dizendo que jamais fará concessões a Israel e não mostrará nenhuma misericórdia. Daqui a pouco, como você disse, Mônica, o líder supremo deve fazer um pronunciamento na televisão iraniana. Vamos acompanhar, é claro. Por causa de experiências muito mal sucedidas no Iraque e no Afeganistão, falar em derrubar governos virou algo preocupante em Washington, inclusive entre muitos dos apoiadores de Trump. Políticos da oposição dizem que o presidente não pode tomar medidas diretas contra o Irã sem autorização explícita do Congresso ou uma declaração de guerra. Mas desde quando Trump seguia pelo que pode e não pode fazer, não é mesmo? Esse conflito roubou os holofotes na reunião da cúpula do G7, o grupo das democracias mais ricas, que acontece no Canadá. O chanceler alemão Friedrich Merz, que a gente vê agora, disse, abre aspas, que este é o trabalho sujo que Israel está fazendo por todos nós. Uma frase que recebeu muitas críticas e aplausos também. Já o primeiro-ministro aqui do Reino Unido, Keir Starmer, adotou um tom bem mais cauteloso, como é de costume, e lembrou que seu papel como premier britânico é focar na desescalada do conflito. Na declaração oficial do evento, o G7 afirmou que é preciso deixar claro que o Irã jamais poderá adquirir armas nucleares. O esperado, mas faltaram ações concretas. Se um envolvimento americano de fato acontecer, o temor mais imediato é que o Irã ataque bases americanas e de países aliados no Oriente Médio e que isso, Nilson, Mônica, trará consequências enormes, intencionais ou não intencionais, conhecidas e desconhecidas. Temos dias tensos e caóticos pela frente. Olha, Cecília, mesmo a gente vem comentando sempre a impotência do Conselho de Segurança da ONU, né? Que não consegue, diante de
conflitos importantes que afetam a vida do planeta e, às vezes, de continentes inteiros, como é o caso do conflito Rússia-Ucrânia, não conseguem fazer nada, tão pouco com Gaza e o morticínio que acontece lá. Agora, também o G7, quer dizer, essa reunião de países tão poderosos, que são democracias consolidadas, não consegue ir além de uma nota de platitude, né? Israel deve se conter, o Irã deve... não pode desenvolver uma arma nuclear. A bomba, e depois os presidentes falam genéricas e tudo cai mesmo, recai sobre os Estados Unidos, parceiro incondicional de Israel, né? Então, é impressionante como é rala a liderança com que o mundo conta. Da Europa, especialmente. Sim, é isso que eu quero dizer. Como a Europa se esvaziou, né? A liderança europeia. Não conseguiu conter o conflito dentro do seu território. Né? A Ucrânia é o maior país da Europa em território, né? E o Conselho de Segurança também não consegue fazer nada. E governantes como Netanyahu ou Putin fazem o que eles querem. Não é, Cecília? A Cecília está concordando comigo. Não, concordo completamente. O documento final dessa cúpula do G7, além das platitudes, como você disse, são obviedades. Ninguém discorda disso. É claro que tem que haver moderação e cabeças frias nesse momento. Mas faltam ações, esse estado de inércia que a gente continua vendo há muitos meses, já anos até. E é isso, a sensação de que ninguém contém Benjamin Netanyahu, Vladimir Putin, Xi Jinping e a incerteza, o caos, essas consequências intencionais e desconhecidas que eu mencionava agora. Isso é o que a gente tem pela frente.